Eu estudo hermetismo. Do Bardon? Hermetismo, também estudo Bardon, mas outras coisas também. Se bem que o Bardon seria mais considerado, embora seja do hermetismo, seria mais considerado teurgia. Teurgia? Isso. Sabe, eu não tinha ouvido falar dessa distinção ainda. Se você pegar os 3 graus dele, você vai ver que são graus da teurgia. Já que o segundo livro é sobre vocação. E o terceiro sobre cabala. E o segundo sobre alquimia. Quer dizer, o quinto sobre alquimia. A gente considera a teurgia algo além de vocação. Portanto, geralmente é muito difícil você encontrar alguém dizendo que Transbardo é teúrgico, embora ele mesmo diga que é, no livro Frabato. O conceito de teurgia, ele muitas vezes acaba se misturando com o conceito do processo ritualístico, e não obrigatoriamente que seja, ou seja, o fato de se ter o processo ritualístico não implica que seja teúrgico, e o fato de ser teúrgico não obrigatoriamente será ritualístico. Isso mesmo. Isso é o que dá um pouquinho de confusão em ordens martinistas. Ao dizer que algo é teúrgico e algo não é teúrgico. Sim. Mas qual que é o significado de teurgia, então? Seria como se fosse, etimologicamente, obra divina. Mas na prática? É como se fosse executar essa ação como o próprio Deus, ou o verdadeiro caminho, ou práticas divinas, vamos dizer assim. Seria como se fosse o oposto da Goécia. Não, mas não necessariamente quer dizer que é o oposto. Só para ficar mais fácil de entendimento no contexto de evocação, né, que geralmente é o mais usado. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer no sentido de... a prática teúrgica é aquela destinada A buscar a união com Deus. ao crescimento, à evolução espiritual, qualquer coisa nesse sentido. A buscar a comunhão com Deus. Que é aquele ponto que a gente estava falando antes, né, do retornar lá. Em alguns aspectos sim. É que de certa forma tem alguns aspectos da teurgia que não são bem entendidos, porque, vamos dizer assim, consiste em o trabalho divino, a trabalhar pela grande obra. E esse trabalho é como aquilo que o Caio estava comentando, da questão da natureza ser de cima para baixo, ou seja, do mais sutil para o mais denso. Então, a obra divina, ela é nessa direção. Então, muitas vezes, não é entendido esse aspecto da obra divina no sentido daquilo que é do espiritual para o material. E muitas vezes é confundido com a grande obra do iniciado, que é no sentido oposto, como eu comentava, que é do material para o espiritual. Mas qual que é a finalidade se a coisa em algum momento tende... Qual que é a finalidade da teurgia, então? Beleza, você traz o que está em cima para baixo, mas para quê? Qual o objetivo? É o mesmo objetivo de fazer a grande obra da alquimia. Todas as religiões, toda a espiritualidade, o misticismo, ou qualquer outro segmento que você tiver, o objetivo é esse. Não, mas a gente acabou de dizer aqui que ela teria o aspecto de que a grande obra, na verdade, é de baixo para cima e não de cima para baixo? Uma manifestação teúrgica, ou qualquer tipo de manifestação, ocorre do mais sutil para o mais denso. Mas o retorno, a reintegração cósmica é do mais denso para o mais sutil. Não existe uma manifestação na qual você pega algo físico e transforma em algo espiritual. Sempre é do mais sutil para o mais denso.
Mas a gente tem que retornar do mais denso ao mais sutil. Qualquer caminho vai fazer com que você faça esse retorno. Uns mais rápidos, outros mais demorados, mas todos têm o mesmo objetivo. A teurgia é o trabalho, né, realizado por aqueles que, vamos dizer assim, que vão estar trabalhando em favor da natureza. Só que como o nosso desenvolvimento ele é no sentido contrário ao da natureza, ele vai nos levar a enfrentar desafios, e com esses desafios é que nós desenvolvemos e avançamos. A questão é essa: o trabalho teúrgico ele produz desafios mais fortes, desafios maiores, para que a gente se lasque mais. E assim nos fortalecemos. Dessa forma está favorecendo a evolução humana, Então, ou o desenvolvimento espiritual, assim dizer. então, ao fazer o trabalho teúrgico, você não só está se ajudando, mas dando uma facilitada para a natureza, isso. Bom, assim, colocado desse jeito parece... Você vai estar ajudando justamente arranjando encrenca, né? Criando dificuldades. Ah, entendi. Então a teologia é o caminho do masoquista. Quase isso. Por exemplo, qual que seria um exemplo de prática teúrgica? Magia enoquiana, por exemplo. Imagino que é. Na verdade, qualquer prática que você faça com que você dá algumas restrições a ela. Por exemplo, dá a restrição de que só aconteça se for da vontade do cósmico, por exemplo. Você não pode fazer a teurgia pensando em você. É um negócio que às vezes é difícil de ser entendido, é que existe a magia teúrgica, mas não obrigatoriamente que o trabalho teúrgico seja mágico. Será se for feito por um mago. Então, alguém pode ser um teurgo sem ser mago, sem fazer rituais, sem nada disso. Que é a chamada via cardíaca. Sim, pode ser entendido assim. Qual a finalidade dos AGOS? Estava falando justamente sobre isso. Sobre em que sentido o Caio aplicava Goethe e eu aplicava, entendeu? O livro que você usa como referência para AGOS? Qual livro? Sim. Pô, o tradicional, mas eu não fazia aquele clavículo de Salomão. Mas eu não fazia aqueles rituais, entendeu? Minha prática em relação a isso é diferente. Assim, Jeff, o meu ponto de vista era que o trabalho com demônios seria voltado mais para finalidades mundanas, certo? E aí o Matheus discordou disso, dizendo que era um desperdício e que teria outras aplicações. Eu também utilizo o trabalho com demônios para cura, tá? Então não seria algo tão somente mundano, de conquista puramente mundana. Pois eu também, é mundano, apenas é altruísta. Pois também é um trabalho de caridade utilizando demônios, né? Por mais paradoxo que isso possa parecer, O paradoxo está só assim. no peso que o pessoal dá ao conceito. Exatamente. O que você acha disso, Jeff? O sentido de demônio em OS não é o sentido usado no catolicismo. Aham. Qual que é o sentido que você usa? Demônio, na época que foi escrito, estava no termo grego, ou quer dizer, termo latino, quer dizer espírito. Não faz distinção entre bom e mal. Espírito Uhum. ou gênio. Isso. Exatamente. Eu não tenho nenhum problema em falar demônio, capetas. Aliás, eu adoro esses termos, né? Capetas. Ele tem parte Você com gosta de tocar, capiroto. cara. Como é que é? Não tem parte com capiroto?
Na verdade, eu não vejo problema nenhum em empregar esses termos, né? Eles até ajudam não a rotular, mas definir com que tipo de vibração e natureza você está mexendo. Como fazer para acessar na tal natureza? Pra Então, si? Pra si o quê? para se acessar tal natureza. Ah, tá. No meu caso, como eu também já trabalhei com tipo de incorporação, digamos assim, assunção da forma desse ser, ou seja, você entra em contato mental na esfera atuante do demônio, e então, através de uma roupagem anímica, você permite que ele trabalhe no plano físico, atuando com energias astrais. Mas qual é a função de incorporar esses demônios? Por exemplo, que no trabalho que eu fazia, o descarrego de energia negativa, digamos assim, ou da energia que estava empregada no lugar errado, era feito por eles. Né? Você disse que incorporou um demônio de Goiás? Sim. Não Mas isso aconselho era que um... se faça e que se permita ficar inconsciente, claro. Embora o termo incorporar nem sequer seja exatamente o que melhor define esse processo, mas a gente entende. É só um termo assim que eu uso para que possa ser melhor entendido. Como também é feito com anjos, né? E outros seres. Eu não quis dizer evocar. Olha, evocar seria se eu estivesse o chamando ao meu plano de atuação, mas não é isso que tem acontecido. Porque na verdade ele está atuando na roupagem anímica, que por sua vez atua no plano físico. Evocação seria trazê-lo do mental ao espiritual ao físico, sendo que eu não preciso de todo esse processo. Isso, sem contar que dá mais trabalho também. Muito mais trabalho, muito mais energia. Você falou sobre Goécia e você faz invocação goética, é o que eu entendi? O termo seria incorporação. Incorporação? Sim. Seria uma assunção da forma desses seres. Sim, mas no procedimento goético temos toda uma série de símbolos e apetrechos para poder nos proteger contra possíveis possessões. Certo. No caso, você utiliza uma variante interna, você interiorizou esses símbolos em você mesmo para poder se proteger, você usa algum outro artifício? Sim, o processo, como eu estava falando para o Jeff, é bem simples. Você mentalmente acessa o plano, a esfera de atuação desses seres e, tendo todos esses símbolos internos, tanto em mente quanto em espírito, digamos assim, você puxa a influência, a inteligência, você chega a puxar o próprio ser para você e permite que essa influência mova uma roupa anímica que por sua vez mova o seu corpo. Só que todo esse processo é consciente, tá? Até eu não aconselharia alguém se abrir assim inconscientemente por uma influência demoníaca. Se o procedimento do clavículo é totalmente com base de evocar e separar ele para que não haja uma interferência dele com você, por que você está fazendo justamente o que agora você não pede que você faça? É algo que até hoje talvez ninguém tenha tentado. Né? Ou conseguido? Ou conseguido, né, digamos assim. A questão é que o mago, para entrar em contato com esses seres, ele precisa sempre do círculo de proteção, correto? Mas Os dois maiores erros das religiões neopagãs são, primeiro, o aspecto feminino como superior e o segundo, utilizar o mago dentro do círculo, já que a função do círculo não é deixar o mago dentro dele sem fora. O círculo não tem função quando você fica dentro dele.
Então, Jeff, é que essa é uma visão muito judaica cristã da coisa, né? Porque na verdade é visto os demônios como seres altamente perigosos e tudo bem, a natureza deles são perigosas, mas também há Tanto anjos anjos quanto demônios que não são podem. mais perigosos do que os próprios ditos demônios. A Entende? questão não é nem o perigo, como se fosse algo que lhe desse medo, mas a interferência que ele iria fazer nos seus corpos caso houvesse uma incorporação. Sim, sim, perfeitamente. Mas é para isso que existe todas as devidas proteções e limpezas energéticas, né? Como o ritual do Pilar do Meio, se eu não me engano. Porque é uma coisa complexa. A interiorização dos sigilos de proteção. Isso tem pouquíssimos magos que conseguem gravar internamente em seu próprio ser esses sigilos, que é uma prática não muito clara, não muito comum, já que a maioria se utiliza no caso, o que chamaríamos de artefatos mágicos ou artefatos trabalhados com símbolos e com a devida magnetização ou mentalização. Sim, e no Você já caso respondeu isso? eu vejo, como eu disse ao Adonai, eu vejo muita mais eficácia se trabalhando de cima para baixo e não de baixo para cima. Então a marcação desses, como eu disse, sigilos, de todos esses símbolos no próprio ser do mago chega a ser mais eficaz do que ficar se trabalhando com círculo, triângulo, isso, aquilo, outro, entendeu? Mas não existe manifestação de baixo para cima. Tá, mas você se utiliza de artefatos para atingir o estado de consciência lá em cima e agir assim de cima para baixo. Sendo que você pode agir diretamente sem artefato nenhum. Você pode trazer um demônio para que ele traga conselhos ou consagre conforme a arte e a energia dele algum objeto sem necessariamente ter que trazê-lo ao plano físico. Seria como se você fosse ligar para o telefone da sua casa usando um livro. Não tem sentido. Não entendi tal analogia. É necessário atingir a frequência para que haja um efeito. A frequência da esfera que você quer acessar. Sim. Trabalho esse que é feito mentalmente. O círculo não é para que se atinja a frequência necessária. Não, mas eu não estou dizendo que é. O círculo é um símbolo de proteção. Acima de tudo, coloco o mago no centro do universo, como o próprio Deus. Porém, não utilizo o círculo durante a própria incorporação, digamos assim. Seria totalmente sem sentido. Aí vem a outra questão. Como você consegue acessar uma egrégora sem fazer o procedimento padrão para que possa acessá-la? Porque uma vez que você já tem acesso à fonte, não é preciso que você fique toda vez repetindo para ter acesso a ela. Você simplesmente tem acesso a ela. Quer dizer que uma vez que eu atinge a prática de projeção astral, eu sempre vou conseguir fazer? Uma vez que você atinge uma esfera demoníaca e esteja 100% com afinidade a ela e tenha dominado a constante conexão e desconexão, sim. O que é um demônio? Mas é sério a pergunta? É sério, sim. Eu quero saber o conceito aí que vocês estão falando, porque eu tenho a minha ideia aqui, o que eu ouvi, mas eu não tenho certeza se é isso mesmo que vocês estão falando. Tá, mas assim, na minha visão, o demônio Sim. vem a ser um gênio, tá? Porque na verdade, se estrinchando a palavra demônio, você chega a espírito, você chega a gênio, você chega a sábio. Então, nada mais é do que uma força com aquela determinada inteligência, tá? Então, você estudando a linha dos demônios, tal demônio Baal foi deus de tal povo. Então você vai estudar a correspondência desse demônio naquela época, naquele povo, e você vai chegando a registros mais antigos,
até que você vê que era um intermediário entre os homens e Deus. Não deixou de ser isso. E que depois que voltou o monoteísmo, todos esses seres, esses deuses, a maioria deles foram classificados como demônios, né? Como uma coisa ruim. É como Mateus dizia, a palavra demônio ela traz essa carga, essa coisa ruim. Eu, no caso, gostaria de colocar uma observação quanto à palavra daimon, que é o radical da palavra demônio em português. Originalmente, pelo que me consta aqui, seria daimon, que vem do grego, que não significa o demônio ruim criado presentemente. O daimon é todo ser ou inteligência. Aí, nisso, há duas linhas principais de daimon. Os ágamos, que vêm de anjos, no caso, seriam os daimons responsáveis ligados ao amor. E os cacodaimons, que seriam os demônios presentes, que seriam voltados a uma série de coisas negativas. Mas aí você está entrando na questão do negativo e positivo, né? Como se todos os seres tivessem uma escala de bem e mal. Quanto na verdade, é aí que eu falei pro Jeff, e estou falando pro Aaron, né? Que eu tenho a visão de que Deus está no centro e que todos esses seres estão ao redor trabalhando por Ele e para Ele. Independente de sua função natureza ou de sua energia. No caso, o foco de operação não significa que essa energia seja boa ou ruim, mas a interpretação humana da forma com que a energia seja, talvez não seja exatamente aquilo que abrange todo o potencial dela. Por exemplo, você mesmo disse, um demônio pode curar. Um demônio pode salvar vidas. Assim como anjos matam também. Sim. Por exemplo, há um ditado, que eu não sei se está correto, mas é muito corriqueiro no ocultismo, que diz que os HP Daimons, eles são ligados, como se diz assim, são ligados ao cumprimento da palavra. Enquanto aos Cacodaimons, que eles são ligados aos suprimentos da necessidade, ligados à execução por necessidade. Tem uma outra forma de dizer isso, que os Cacodaimons não são necessariamente maus e que os HP Daimons não são necessariamente bons. Tá? Como você mesmo colocou, realmente não é uma coisa boa ou má. Mas o foco de operação de um é diferente do outro. Isso leva a uma série de complicações na hora de se trabalhar. Por exemplo, um HP Daimon vai tentar seguir determinadas regras de uma forma diferente de um Cacodaimon. Ir em volta de regras e leis, eles vão sempre pender para algum comportamento excêntrico, voltado a determinado polo. Ou seja, mesmo eles podem acabar se corrompendo. Isso entra na mesma caminhada cabalística, né? De que tal caminho, sob tal regência, venha a parecer hostil. Mas depois que você passa por ele, entende e de certa forma domina aquela lição, ele para de ser hostil e trata a ser um amigo. Não há realmente exatamente uma distinção tão nítida entre esses seres, né? Mas a distinção ela ocorre naquilo que se refere ao ser humano em si e no sentido daquilo que é o desenvolvimento do ser humano. Então esses seres eles trazem características e essas características elas podem ser consideradas podem ser necessárias e importantes numa determinada fase do desenvolvimento humano, que em outra fase passa a ser um obstáculo para o desenvolvimento. Então a gente vê, por exemplo, um ser que traga como característica a inveja, a competitividade.
em uma determinada época mais primitiva, em que para sobrevivência isso fosse necessário, ele seria considerado o anjo. Enquanto que que trouxesse como característica a passividade seria visto como um demônio. Hoje, como não há essa necessidade, a visão é contrária. Então, no estágio em que a humanidade se encontra atualmente, é que é visto como positivo e favorável ao desenvolvimento aquilo que é mais sutil, enquanto que aquilo que é mais instintivo é visto como algo que esteja trazendo um obstáculo, algo que tenha que ser superado. Embora não exista bem e mal, existe o princípio da polaridade no Hermetismo. Por isso o positivo seja bom e o negativo ruim. Seja mal. Só é a questão da frequência. Você nunca pode dizer que uma Sephiroth vai trabalhar da mesma forma que uma Kidfox. Não existe isso. Sim, mas é justamente disso que eu estava falando. Ou seja, tudo depende da finalidade, do objetivo e do ser humano. Ou seja, o bem e mal são qualidades que são atribuídas às coisas. Eles não existem por si só. Ou seja, se estamos aqui jogando xadrez, você está com as pedras pretas, eu com as brancas, para mim o preto vai ser o mal, o branco vai ser o bom. Para você o branco vai ser o mal, o preto vai ser o bom. Ou seja, tudo é em função do indivíduo. E quando se diz que não se deve usar o raio de Uriel em pessoas, há um bom motivo para isso, tá? Porque, embora sejam anjos, os anjos também têm uma força poderosa e que, caso invocados, podem muito bem matar uma pessoa. Os demônios da Coécia, todos fazem isso. E os anjos também. Não. Fazem. Há inclusive registros bíblicos onde você vê as passagens de anjos matando muita gente. O anjo guardião, se você for pegar o conceito de anjo guardião, ele seria metaforicamente eternamente invocado, eternamente incorporado. Enquanto você estivesse vivo, ele estaria eternamente incorporado em você. O seguinte, que um anjo pode tanto matar e fazer o que você chama de mal, quanto um demônio, tranquilamente. Então, mas veja, por exemplo, o anjo com o qual você está ligado, ele é bom para você. Poderá não ser para os outros. Isso. Né? Se a gente for analisar, por exemplo, pelos 72 anjos da cabalísticos, eu mesmo sou ligado a um deles, que é Mumiá, cuja uma das predisposições que ele traz é o suicídio. Ou seja, ele não só pode ser prejudicial aos outros, como a si mesmo. Tem um outro o salmo que está ligado a ele, que seria o Hayayel, é o Salmo 108, que é a maldição contra o inimigo, em que entre os versos está, né, que a maldição lhe cubra como um manto, que seja como um cinto que lhe cinja para sempre. Né? É o Salmo 109 esse. Depende da versão da Bíblia. Eu conheço essa. Algumas botam uma numeração, outras outra. Mas, ou seja, e é o anjo, né? Então, o conceito do que é bom e do que é mal é bastante diluído aí. Nessas passagens você percebe como é possível usar o poder de um anjo ou o poder de Deus para simplesmente amaldiçoar outra pessoa. Os anjos cabalísticos não são anjos, no sentido do termo, são gênios planetários. Mas de qualquer forma, Jeff, são forças. É que os 72 são os gênios planetários ligados à esfera de Mercúrio. Não são os anjos guardiões. Isso aí foi uma corrupção que teve com
alguns livros de, por exemplo, Mônica Bonfilho, colocou que fossem os anjos guardiões. Na verdade, não são. São as esferas planetárias, são os anjos, ou melhor, são os gênios do planeta Mercúrio. Isso é relativo, Jeff. Esse conceito de gênio guardião, ele já é bastante anterior a essa Mônica Bonfilho. Sim, mas não é uma terminologia que tenha sido, né, eu falo a associação entre o anjo guardião e os 72. Essa associação. Não entre o anjo guardião. É porque, de fato, a questão do próprio conceito de anjo guardião, ela é um pouco, vamos dizer assim, adaptada, né? Porque o que existia originalmente, em termos de estudo, era justamente esses gênios e a maneira como as pessoas se relacionam com eles. E a partir disso é que começou a se estabelecer esse conceito de anjo guardião, né? Porque nem obrigatoriamente ele realmente seria exatamente essa função. O que normalmente acontece é que, geralmente, quando se é criança, né, existe essa ligação mais próxima com esses gênios, de modo que sempre haverá uma entidade angelical acompanhando essa criança e cumprindo esse papel de guardião, por assim dizer. O anjo guardião não é uma entidade externa. Nenhum desses seres é externo. Todos esses seres são internos. A questão é que eles existem dentro e fora do ser. Mesmo os gênios planetários são internos. Esse conceito de influência planetária externa é um conceito moderno de algumas linhas dentro da astrologia. É que não é associado ao planeta, mas à energia do planeta. Então, mas essa energia ela é de natureza interna, análoga à energia, à vibração daquele planeta. Universal, tanto interna quanto externa. Exatamente. Mas não significa que seja emitida uma força fora que nos atinja. Não. Apenas a mesma força que está fora está dentro. Mas é que eu falo no sentido de que o anjo que os 72 são ligados à esfera de Mercúrio. Mas o conceito de anjo guardião não é um conceito de uma entidade que vai lhe acompanhar como se fosse algo externo. Mas, por exemplo, o foco do budismo é esse contato com esse anjo guardião. Do budismo, principalmente. Foi o primeiro que teve o foco nisso, das religiões principais. Afinal, o conceito do Buda, do estado de Buda, é o próprio conceito de anjo guardião. Assim como o do eu interior, assim como o do Cristo interno. Ou seja, é aquilo da esfera de Tiferet. Mas olha, uma coisa que acontece muito no nosso meio é justamente essa questão das terminologias. Existe esse conhecimento nosso, ele é todo de diversas culturas e de diversas épocas e de diversas escolas. E normalmente o que acaba acontecendo é que acabamos dando nomes diferentes para as mesmas coisas e o mesmo nome acaba sendo usado para muitas coisas diferentes. E isso dá uma confusão dos diabos. Você está fazendo uma avaliação da característica do anjo guardião dentro de um ponto de vista budista e você está fazendo uma análise comparativa com o ponto de vista cabalístico. Mas está se falando dos mesmos seres? Né? Justamente você está se referindo a que não, é que seriam seres diferentes. Agora, os seres aos quais eu estou me referindo poderão ser
os mesmos. E apenas a maneira, os termos que eu estou usando é que podem dar a impressão de que estou falando de alguma outra coisa. Entende? Nas linhas tradicionais, temos 72, entre aspas, nomes de Deus. 72 anjos. Ou inteligências, que é preferível usar o nome inteligência, porque esses 72 seres têm manifestação positiva e manifestação negativa, ou seja, dois nomes de Deus têm um espelho. Assim como você tem as sefiras, você tem as Kiflots. E isso tudo é assim, observado, é comentado. E, é claro, há outras formas que já não é verdade, que não é desta forma. Há várias linhas que trabalham de uma forma diferente. Apesar de originalmente ser esses 72 nomes voltados a esta linha específica. Tá? Então, o que nós temos? Com o passar dos milênios, que estão falando de coisas aqui que foram traduzidas, inclusive, do judeu e do aramaico, foi perdido parte da informação, a outra foi se modificando a forma como se trabalha a informação. Logo, temos apenas, hoje em dia, aquilo que seria uma coisa que foi retida em sua essência, mas cujos detalhes foram perdidos com o tempo. Um bom exemplo é, por exemplo, dentro da linha judaica original, desses 72 nomes de Deus, haveria uma sequência numérica que representaria o nome de Deus, o nome do Criador, entre aspas, que não seria o Saklas da linha gnóstica, que sempre entra em jogo quando falam da relação de Yahvé e do Demiurgo. Já seria uma coisa mais primária, ligada às ondas de criação que criou tanto Sofia, quanto depois, posteriormente, ia criar o Saklas, mas isso já é outra coisa. Bom, usando aos anjos. Essas inteligências que, notem, apesar de se fazerem presentes internamente, também estão externamente. E tem até um hermético que explica isso, que diz que aquilo que se apresenta no seu universo interno se apresenta fora também. Ou seja, uma força que, mesmo que você não saiba o nome, exista dentro de você, também existe fora. Então, esses 72 nomes representam forças, que podem ser tanto boas quanto mais, elas têm positivo e negativo, e essas forças atuam dentro e fora de você, o tempo todo, por essa linha primária. Eu acho que é por aí. Concordo. Acho que caso da aí vida entra a cardíaca. questão do animismo, né? Um pouco do animismo. Sempre que se diz, será que é real entidade externa ou será que é um animismo? Mas sempre os dois, né? O fato de ser anímico, de ser interno, não faz com que seja menos real. Sim, mas ao mesmo tempo que é anímico, também é uma manifestação interna, também é uma manifestação externa. Porque eu acredito que quando é dito, feito a sua imagem e semelhança, somos uma cópia do universo e tudo que há nele. Esse é o conceito também implica no macro e microcosmo. Pode ser entendido assim. De acordo, também pode ser interpretado desta forma. E lembrando que a gente sempre enxerga algo como interno e externo, mas tudo não passa de... Nós todos estamos presentes na mente do cósmico, né? Ou seja, sempre vai ser interno e externo. Nunca vai ser só interno e nunca vai ser só externo. Implica-se basicamente nesses dois. A distinção ela vai ocorrer no seguinte sentido, na consciência. Então, nossa consciência é sempre parcial. Se estamos conscientes, a coisa ela ocorre interna e externamente, mas estaremos sempre conscientes de um ou de outro. Se internamente nós estamos conscientes, a manifestação externa será inconsciente.